Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Como é bom ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Seja muito bem-vindo. E se é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, não perder nenhum estudo da palavra de Deus que nós trazemos aqui com muito carinho para você. Quando você lê o Novo Testamento, especialmente ali os evangelhos, né? Alguns nomes aparecem com frequência, como por exemplo, fariseus, saduceus e às vezes, algumas vezes, o nome essênios. Mas quem eram esses grupos? Por que eles eram tão diferentes? E por que Jesus confrontou diretamente uns, ignorou outros e nunca se uniu aos mais santos daquela época? Hoje nós vamos mergulhar em uma revelação que vai mudar a forma como você lê o Novo Testamento. Você vai entender não só quem eles eram, mas também o que brigava dentro de Israel espiritualmente. E eu vou deixar no final, eu vou deixar uma reflexão profunda para a nossa vida espiritual hoje. Porque esses grupos continuam existindo, só mudaram de aparência. O primeiro grupo que nós vamos falar são os fariseus. Quem eram os fariseus? Então, os fariseus foram um dos principais grupos religiosos e sociopolíticos do judaísmo no período ali do Segundo Templo, especialmente entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. Então, eles influenciaram profundamente a vida religiosa judaica na época de Jesus. Então, a origem dos fariseus remota ali ao período dos Macabeus. Depois nós podemos até trazer um vídeo aqui falando sobre este período dos Macabeus. Então, a origem dos fariseus vai remota ao período dos Macabeus, aproximadamente entre 150 a 130 antes de Cristo. Então, após os judeus se libertarem do domínio grego com a revolta macabeia, surgiram ali tensões dentro do judaísmo. Então, essas tensões que surgiu dentro ali do judaísmo após a revolta macabeia, vai surgir ali os saduceus, né, que alinhados à elite sacerdotal e aristocracia ali do templo, e os fariseus, que era um grupo mais devoto à lei, formado por mestres, escribas e leigos piedosos. Então, a palavra, quando falamos de fariseu, a palavra fariseu, ela vem do hebraico de perushim, né? Perushim ou perushim, que significa separados. Então, significa separados, ou seja, separados para a obediência rigorosa da lei de Deus. Vejam só, eu usei o termo rigorosa. Vejam só que realmente eles se separavam e eles eram rigorosos ali com a lei de Deus. Então, os fariseus, eles possuíam características que os diferenciavam dos outros grupos religiosos judaicos. E quais são as principais crenças quando a gente fala entre fariseus, saduceus? Quais seriam as principais crenças? Quando a gente fala de crenças, doutrinas, por exemplo, a ressurreição dos mortos, né? Então, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não acreditavam. Os fariseus acreditavam em anjos, demônios, e os saduceus não. Vida após a morte, né? Os fariseus acreditavam e os saduceus também não. A aceitação da tradição oral, é isso? Então, os fariseus aceitavam essa tradição, essa aceitação
da tradição oral, enquanto os saduceus não aceitavam. Então, os fariseus, eles acreditavam que Deus deu a Moisés a lei escrita, ou seja, a Torá. Então, eles acreditavam profundamente que Deus deu a Moisés a lei escrita, né, que é aí a Torá. E também uma lei oral. Eles tinham uma lei oral que era transmitida por tradição rabínica. Essa lei, né, chamada de lei oral, tratava de interpretações ali, aplicações práticas do mandamento, que resultou em regras detalhadas de conduta diária. Então, os fariseus também eram reconhecidos pela sua observação rígida da lei. Veja que eu usei o termo aqui, né? Bem rigoroso, bem rígido em questão à lei. Então, os fariseus eram reconhecidos por essa observação rígida da lei. Eles eram conhecidos pela pureza ritual, né? Aquela pureza, aquele ritual, pelas orações, né? Pelo jejum, pelos dízimos, tanto que Jesus vai bater muito nessa questão, né, da oração, que os fariseus oravam em público, tal, não seja como os fariseus. A questão dos dízimos, como eu disse, a observação rígida, respeito ao sábado, eles levavam ao pé da letra mesmo a questão do sábado, e separação de práticas gentílicas. Então eles criaram cercas de proteção à Torá, certo? Então os fariseus, eles vão criar cercas de proteção ali à Torá, ou seja, normas adicionais. Então eles adicionaram normas para evitar transgressões involuntárias. Por exemplo, a gente pode usar um exemplo aqui. A lei dizia: não trabalharás no sábado. Dá um exemplo aqui. Então, essa era a lei de Moisés que estava na Torá. Não trabalharás no sábado, um exemplo. Mas os fariseus determinaram em detalhes o que era ou não considerado trabalho. É aí onde ele vai criar essas normas adicionais que eu disse. Então você tem a lei, a Torá de Moisés, dizendo que o sábado é o dia do descanso, então você não podia trabalhar no sábado, mas aí os fariseus vão determinar em detalhes o que era ou não considerado trabalho. Ele faz essas normas adicionais, dizendo: olha, então, isso é trabalho, isso não é trabalho. Então eles acrescentam, faz esse acréscimo aí. Embora não fossem sacerdotes, ok, os fariseus não eram sacerdotes, mas tinham grande influência no meio sacerdotal, ok? Então os fariseus não eram de linhagem sacerdotal, mas eles tinham ali uma influência, né? Resistiam ao domínio romano, então eram respeitados pelo povo, ok? Atuavam nas sinagogas e não no templo de Jerusalém, diferente dos saduceus que nós vamos falar. Então eles atuavam nas sinagogas e não no templo. Tem essa diferença, sinagoga, templo. Acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou depois deixar aqui no card. E formavam líderes religiosos como escribas e rabinos, eram formados ali pelos fariseus. Por serem muito próximos ali à população, os fariseus eram muito próximos à população, eles tornaram-se muito influentes na formação espiritual do povo. E aí a gente pode falar sobre a relação de Jesus com os fariseus, essa relação de Jesus com os fariseus. No Novo Testamento, ele descreve muitos conflitos ali entre Jesus e os fariseus. A gente vai ver muitos conflitos entre Jesus ali com os fariseus, né? Pontos de confrontos ali frequentes que a gente vai observar nos temas, né? Por exemplo, falando da obediência, quando a gente fala desse tema, obediência, na visão farisaica, a ênfase na regra externa. Então, os fariseus, quando falavam em questão de obediência, tinha que ter uma ênfase nas regras externas, ou seja, nas normas
que eles ali determinavam, então tinha que ter essa obediência. Já Jesus tinha uma visão de que a obediência era ênfase no coração. A obediência estava no coração. Quando falava de santidade, na visão farisaica, né? Então havia uma separação física, por isso que eles são chamados, o termo fariseu quer dizer separados. Então eles se separavam realmente fisicamente das outras pessoas, eles procuravam estar sempre separados, ser diferenciados. Então nessa visão de santidade, eles se consideravam mais santos, eram santos, né? A gente costuma dizer no nosso termo de hoje o santarrão, né? Então para eles essa questão de santidade era uma separação física, e já para Jesus a santidade ela é interna, né? Está dentro de nós a santidade. Tinha a tradição oral divina, né? Então a autoridade igual à lei escrita, né? Essa tradição oral para eles tinha tanta autoridade quanto a lei escrita, que era rejeitado como autoridade no caso para Jesus. Jesus rejeitava essa tradição oral como uma autoridade, ok? E Jesus denunciou repetidamente, né, o orgulho religioso. Então Jesus sempre vai denunciar repetidamente ali o orgulho religioso dos fariseus, a aparência de santidade, que Jesus vai bater muito nisso, vai denunciar muito isso daí, e a falta de compaixão ali dos fariseus, o legalismo dos fariseus, é onde Jesus vai denunciar repetidamente isto. Veja que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 15, verso 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando aqui dos fariseus. Eis que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, verso de número 8. É o orgulho religioso, é a aparência de santidade ali dos fariseus. Mas contudo, Jesus não condenou a doutrina central dos fariseus, ok? Jesus não condena a doutrina central, e sim as suas atitudes e ali a motivação. É isso que Jesus é condenado aos fariseus. São as atitudes, não as doutrinas centrais que estavam ali na Torá. A Bíblia também mostra fariseus juntos e receptivos ali a Cristo, né? Nós vamos ver algumas vezes a Bíblia mostrando fariseus juntos ali, receptivos até mesmo a Cristo, como, por exemplo, Nicodemos, que era um fariseu que defendeu Jesus e participou ali do sepultamento de Jesus. A gente vê isso lá em João capítulo 3, depois João capítulo de número 19. Gamaliel também um fariseu sábio que defendeu os apóstolos, está em Atos capítulo de número 5, verso de número 34. E Paulo também era um fariseu, foi criado como fariseu. Atos capítulo 23, verso 6, Filipenses capítulo 3, verso 5, ele vai falar isso. Então alguns fariseus tornaram-se cristãos, né? Como a gente viu o próprio Paulo, Nicodemos, Gamaliel, mas em Atos capítulo 15, verso 5 vai falar isso, né? Provando ali que nem todos os fariseus eles eram hipócritas, como podemos imaginar ou pensar. Então, quando o templo foi destruído pelos romanos ali, os saduceus, né, ligados ao templo, desaparecem. Ou seja, eu vou falar dos saduceus mais na frente, e vocês vão ver que eles estavam ligados ao templo, enquanto os fariseus era na sinagoga. Então, quando o templo ele é destruído pelos romanos, os saduceus, que eram ligados ao templo, desaparecem. E quem ficou? Quem fica? Fica os fariseus. Ok? Ficou os fariseus. Os fariseus, eles reorganizaram ali o judaísmo baseado nas sinagogas, ou seja, no estudo da Torá e na tradição oral. Então, o resultado foi ali o desenvolvimento do judaísmo rabínico com os fariseus. Então, quem deu
origem ao que hoje nós conhecemos, que é o judaísmo moderno. Isso vem dos fariseus, ou seja, os fariseus se tornou o judaísmo atual, ok? O fariseu, então, ele se torna o judaísmo atual, certo? Eu acho que ficou bem claro. Só para a gente fazer um resumo final falando na questão dos fariseus. Então, qual é o aspecto da descrição dos fariseus? Origem, revolta dos macabeus, o grupo devoto ali à lei. Significado da palavra, separados. É um resumo final só para a gente entender a questão dos fariseus. A origem dos fariseus vem com a revolta dos macabeus, ok? Tá bem claro. A origem dos fariseus vem com a revolta dos macabeus. Significado da palavra fariseu é separados. Doutrinas, então eles acreditavam na ressurreição, nos anjos, vida após a morte, na tradição oral. Prática, qual era a prática deles? Jejum, oração, sábado, dízimo, pureza ritual. As influências na liderança nas sinagogas, quais as influências que os fariseus tinham? Liderança nas sinagogas e influência popular também entre o povo. Conflito com Jesus era o legalismo, a hipocrisia e tradições humanas. E legado, qual é o legado que os fariseus deixam? É a base do judaísmo moderno, ok? Acredito que ficou bem clara essa questão dos fariseus. Agora a gente vai falar sobre os saduceus. Quem eram os saduceus? Então, quem eram os saduceus? Vamos lá. Já os saduceus foram um grupo religioso e político, ok? Era um grupo religioso, mas também que estava envolvido ali com a política de grande influência no judaísmo durante o período também do Segundo Templo, especialmente do século II a.C. até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então, os saduceus é um grupo também que passa a ter existência ali mais ou menos entre o século II a.C. e tem duração até a destruição do templo, que é 70 depois de Cristo. Como eu disse, quando o templo é destruído pelos romanos, os saduceus passam a não mais existir, este grupo de saduceus. Então, eles eram a elite religiosa, econômica e aristocrática de Jerusalém. Diferente dos fariseus, que estava mais entre a população, tinha uma influência na sinagoga com ali os sacerdotes e como tinha uma influência também no meio da população do povo. Já os saduceus eram um grupo, né, de uma elite religiosa, era mais elite, mais econômica, aristocrática em Jerusalém, porque eles já estavam envolvidos mais com a política. Então, existem duas teorias principais sobre os saduceus. O nome, né, é derivado de Zadok, sumo sacerdote ali no tempo de Salomão, e a gente vai ver isso daí lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 35. Então, esse grupo, afirmavam ser descendentes dele, descendentes de Zadok, reivindicando legitimidade sacerdotal. Então, eles reivindicavam nessa legitimidade sacerdotal, que eles eram sacerdotes por ser de descendentes de Zadok, que foi um sumo sacerdote, que era o grau máximo, né? Você tinha um sacerdote e o sumo sacerdote. Zadok foi o sumo sacerdote no tempo do rei Salomão. E surgiram como um grupo político-religioso, né? Outra teoria principal que nós temos sobre os saduceus é que eles surgiram como um grupo político-religioso durante o período dos Asmoneus, dos Macabeus, como eu disse, aproximadamente 150 a.C., ali representando. Então, este grupo já representava os nobres, né? O grupo dos saduceus representava os nobres, os donos de terras, né? Os sacerdotes do templo, que era o templo de Jerusalém. Então, era um grupo mais fechado, por isso estava mais entre a elite, né, daquela época. Então, os saduceus
estavam ali totalmente ligados ao funcionamento do templo em Jerusalém. Enquanto os fariseus estava ligado ali à sinagoga, os saduceus estavam mais ligados ao templo em Jerusalém, ok? E quando a gente vai falar aqui de um sistema de crença dos saduceus, como eu disse, até falei no começo aqui, falando sobre a diferença de crença entre fariseus e saduceus, quando a gente fala de doutrina prática e a posição dos saduceus, né, nas escrituras só aceitavam o Pentateuco, que era de Gênesis a Deuteronômio como autoridade. Então, para os saduceus, nas escrituras, eles só aceitavam o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só aceitavam esses como escrituras. Ressurreição de mortos, como eu disse, eles não acreditavam. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, diferente dos fariseus que acreditavam. Anjos e espíritos, anjos e demônios, essas coisas, também eles negavam a sua existência. Aí eu vou explicar por que eles negavam essa existência. Por que eles não aceitavam isso? Por que eles não aceitavam a doutrina da ressurreição dos mortos? Por que eles não aceitavam a doutrina de anjos e demônios, espíritos, essas coisas? Destino, vida após a morte, também eles não criam. Os saduceus não criam nisso. Tradição oral, eles rejeitavam, diferente dos fariseus, que tinha tanto a Torá como a sua doutrina, como base, como a tradição oral. Já os saduceus não, eles não aceitavam, eles rejeitavam essa tradição oral. E a questão de livre-arbítrio era uma ênfase grande. Eles aceitavam a questão do livre-arbítrio. Então eles eram racionalistas para a época, né? Os saduceus eles afirmavam que tudo deveria ter base na lei escrita de Moisés. Por isso que eles não aceitavam essas questões, vida após a morte, ressurreição, anjos, demônios, porque tudo tinha que estar baseado na lei escrita de Moisés. É por isso que eles negavam a ressurreição, porque não viam claramente na Torá. Então não havia uma doutrina clara, Moisés falando de uma forma clara na Torá sobre ressurreição, então eles não aceitavam essa doutrina da ressurreição. Anjos e demônios também eles não aceitavam, porque não constavam de forma ali explícita no Pentateuco. Por não ter de uma forma explícita ali no Pentateuco, eles também não acreditavam em anjos e demônios. E aí nós vemos também uma relação com o poder político. Como eu disse, os saduceus estavam envolvidos mais com a elite, né? Estava mais no meio da elite, donos de terras e tal, e principalmente uma relação muito forte, um poder muito forte com os políticos, com a política. Então os saduceus, eles eram parceiros do Império Romano, diferente dos fariseus, né, que combatia contra Roma. Já os saduceus eles eram parceiros do Império Romano, porque os saduceus já se preocupavam mais com essa questão política, eles já se envolviam mais com a política. Detentores do controle do sinédrio, principalmente do sumo sacerdote, enquanto os fariseus tinham mais controle do sacerdote na sinagoga, os saduceus já tinham mais controle ali no sinédrio, principalmente do sumo sacerdote, que era a autoridade máxima. Liderança econômica e sacerdotal de Jerusalém. Ele estava envolvido ali com todas as lideranças econômicas da época e com a parte sacerdotal de Jerusalém. E eles buscavam o quê? O que eles buscavam? Manter a ordem social, política. Então, garantir privilégios políticos. Por isso que eles se envolviam muito com a política, porque eles queriam garantir ali privilégios e evitar conflitos com Roma. Então eles procuravam parcerias, eles procuravam sempre ali evitar qualquer conflito com o Império Romano. E por isso eles eram pragmáticos, muitas vezes opressores do povo, ok? Então os saduceus, por estar mais ligado a Roma, estar mais envolvido com a política, acabava sendo muito opressor da população e do povo, diferente dos fariseus, que estava mais ligado ao povo e até mais respeitado
pelo povo. Já o povo não gostava muito do grupo dos saduceus. E conflito ali com os fariseus, havia um conflito entre esses dois grupos, né, que era o grupo dos fariseus e dos saduceus. Nós vamos ver um conflito entre eles, conflito de temas, né? Por exemplo, a autoridade religiosa. Os fariseus era a lei escrita mais a tradição oral. Quando se fala de uma autoridade religiosa na época, para os fariseus, a sua autoridade era a lei escrita e também a lei oral. Já para os saduceus, como eu disse, era somente apenas a lei de Moisés, que era a Torá, o Pentateuco. Somente o Pentateuco era a autoridade máxima religiosa para os saduceus. Ressurreição, como eu disse, fariseus sim acreditavam, saduceus não. Anjos e espíritos, anjos e demônios, fariseus acreditavam, saduceus não. A base de atuação, então, como eu disse, para deixar bem claro, fariseus atuavam na sinagoga e saduceus no templo em Jerusalém. Apoio popular. Qual era o apoio popular dos fariseus? Altíssimo. Já dos saduceus, baixíssimo. Então a população apoiava o grupo dos fariseus, já não apoiava o grupo dos saduceus, porque, como eu disse, os saduceus podiam se envolver mais com a política e apoiar Roma, porque os saduceus apoiavam Roma, então eles acabavam tendo um conflito com o povo, com os judeus. Então, o apoio popular dos fariseus era alto, a população gostava do grupo dos fariseus, mas já não gostava do grupo dos saduceus. Em relação com Roma, como eu falei também, fariseus, havia uma resistência, ok? Não havia muita relação com Roma, já os saduceus já colaboravam com Roma, já havia uma colaboração com Roma, os saduceus já estavam mais envolvidos com os romanos. Então a disputa ali entre eles está presente em vários textos do Novo Testamento, como por exemplo em Atos, capítulo de número 23, do verso 6 ao verso de número 8. Então você vai ver sempre um conflito, você vai ver sempre ali uma disputa entre esses dois grupos, saduceus e fariseus, ou fariseus e saduceus. E a gente pode também ver o confronto com Jesus já com os saduceus. Então os saduceus confrontaram Jesus principalmente, olha só, eles vão confrontar Jesus principalmente sobre a ressurreição, né? Isso porque eles não acreditavam em ressurreição, lá em Mateus capítulo 22, verso 23 ao 33, né? Tentando ali ridicularizar a doutrina com o exemplo da mulher que tem 5 maridos, aquela coisa toda, né? Jesus respondeu citando ali o Pentateuco, justamente o que eles reconheciam, né? Porque Jesus vai dizer assim, olha só o que Jesus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Jesus está falando de algo que está no Pentateuco. Então Jesus vai ali responder a eles citando textos do Pentateuco, citando textos ali dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, são as leis de Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então Jesus vai sempre confrontar isso, confrontar os saduceus, citando o Pentateuco. E Jesus vai expor ali a sua ignorância espiritual, né, deles, a ignorância espiritual deles, as estratégias de manipulação religiosa, e eles também foram parte central na condenação de Cristo. Então, ok? Os saduceus foi a parte central na condenação de Cristo, pois o templo era a sua base de poder. O templo de Jerusalém, como eu disse, era a base de poder dos saduceus, e Jesus ali denunciava as suas corrupções. Jesus vai denunciar a corrupção dos saduceus, exemplo, quando ele expulsa ali do templo os cambistas, né, que ali estava sendo vendido para arrecadar para os saduceus, né? Os cambistas estavam ali no pátio do templo. Então Jesus, nós conhecemos este fato, Jesus entra ali, quando ele vê aquele negócio, os cambistas, tudo ali no pátio do templo vendendo, fazendo negócios, ali Jesus expulsa aqueles cambistas. Então Jesus está denunciando a corrupção dos saduceus.
E falando do templo, quando o templo foi destruído pelos romanos, por Roma, em 70 depois de Cristo, então eles perderam. Então os saduceus, eles perdem o quê? O poder econômico, a função sacerdotal e a fonte de influência, não é isso? Porque eles tinham poder através do templo. Por causa do templo, os saduceus tinham esse poder. Então, quando o templo é destruído pelos romanos ali em 70 depois de Cristo, então eles perdem esse poder econômico. Os saduceus perdem ali a sua função sacerdotal e também essa influência ali forte que eles tinham também com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, com os romanos. Então o grupo ele desapareceu completamente da história, ok? Os saduceus eles desaparecem completamente da história. Então os fariseus, por outro lado, reformularam o judaísmo, certo? Então os fariseus reformularam o judaísmo, organizando o judaísmo rabínico atual, diferente dos saduceus que após a destruição do templo, eles somem, desaparecem da história. E os fariseus continuam, mas os saduceus desaparecem realmente da história, porque eles estavam realmente assegurados ali, tinham poder através do templo. Como o templo passa a não mais existir, o templo é destruído, então os saduceus perdem totalmente o seu poder e somem realmente da história. Vamos fazer um resumo geral aqui sobre os saduceus, as suas categorias e informações. A classe dos saduceus, sacerdote, nobres e aristocratas, né? Eles estavam envolvidos com os nobres, com a elite. Local de atuação, Templo de Jerusalém. Ok? Por isso que eu disse, quando o templo é destruído, os saduceus param de existir. Não existe mais esse grupo de saduceus porque o local de atuação dos saduceus era o templo em Jerusalém. Livros aceitos, somente o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Crenças principais: sem ressurreição, sem anjos, sem vida espiritual futura. Política, aliança com Roma, estavam envolvidos na política e uma aliança com Roma. Popularidade com o povo baixíssima, eles não tinham nenhuma popularidade com o povo praticamente, a maioria odiava os saduceus. E desfecho é extinção após a destruição do templo. Então, após a destruição do templo, eles realmente passam a não mais existir este grupo dos saduceus. E por que entender os saduceus ele é importante? Porque é importante entender este grupo. Vamos lá. É porque ali eles mostraram a corrupção da religião quando ligada apenas ao poder. Então, quando essa religião está ligada ao poder, os saduceus vai mostrar essa corrupção, explicam ali o contexto político da crucificação e revelam o contraste entre fé viva, que é Jesus, e religiosidade morta. Por isso que eles são muito importantes. E agora, nesse último grupo, nós vamos falar sobre quem eram os essênios, quem foi os essênios. Agora nós vamos falar sobre o grupo dos essênios. Quem era este grupo? Que são os três grupos principais da época de Jesus: fariseus, saduceus e essênios. Então, os essênios, eles eram ali um grupo religioso judaico que também viveu no período do Segundo Templo, tá? Então, esses grupos os três grupos vivem ali no período do Segundo Templo, entre aproximadamente 200 a.C. e 70 depois de Cristo, que é a destruição do templo, como eu disse. Embora não sejam citados diretamente na Bíblia, ok? Então os essênios não são citados diretamente na Bíblia como os fariseus e os saduceus. Eles foram descritos por autoridades antigas ali, como Flávio Joséfo, Filon de Alexandria, Plínio o Velho. Então nós temos bases históricas com esses historiadores, Flávio Joséfo, como eu disse aqui, que vai falar deste grupo, que é o grupo dos essênios. E eles representaram o terceiro grande grupo judaico ali da época,
ao lado dos fariseus e dos saduceus, porém com características muito ali particulares. Então, a origem dos essênios é atribuída ao período de crises religiosas após a influência grega trazida por Alexandre o Grande. Então, quando nós temos ali uma crise religiosa na época, que foi devido à influência grega que começou a ter ali com as conquistas de Alexandre o Grande, vai surgir esse grupo dos essênios, né, com essa crítica religiosa. Então, muitos sacerdotes judeus se helenizaram, né, adotaram práticas gregas na época. Então, muitos sacerdotes adotam essas práticas gregas. Esse é o cenário que está acontecendo na época, né? E o cargo do sumo sacerdote se tornou muito político e corrompido, como eu disse. Então, e os judeus ali piedosos se separaram buscando pureza. Então, quando a gente olha para esse cenário, que é o cenário que os homens, após a conquista de Alexandre, vai tendo ali muita influência grega na época, então o sumo sacerdote ele acaba se tornando algo mais político, né, e ele acaba se corrompendo. Então, alguns judeus piedosos, o que eles fazem? Eles começam a se separar, buscando a pureza. Começam a se separar desses outros grupos, desses outros sacerdotes, para procurar ali a buscar separação e a pureza. E é onde vai começar a surgir os essênios. Então, esses separatistas ali, então, vai dar origem ao movimento que mais tarde se organizou como os essênios. Ok? Então, este era o cenário. Estava havendo muita mistura dos gregos, muita cultura grega envolvida. Então, muitos começaram a se corromper. Então, grupos de judeus piedosos vai se separar para tornar mais tarde ali os essênios. Então, o nome essênio ele pode ter vindo dessa palavra piedoso, curadores, ou de comunidade, ok? Comunidade. Então, muito provavelmente se autodeterminavam, né? Que é o hebraico para comunidade. Então, esse grupo vai ser chamado muito de comunidade. E localização e a vida comunitária, embora houvesse essênios por toda a Judéia, a sua comunidade mais famosa ficava em Quiram, né? Que era a região ali do deserto da Judéia, perto do Mar Morto. Lá eles formaram uma sociedade isolada, ok? Dedicada à pureza espiritual, à disciplina e ao estudo das Escrituras. Eu cheguei a falar, quando eu falava do período dos 18 anos de Jesus, os 18 anos ocultos de Jesus, há uma crença, uma teoria de que Jesus teve contato com os essênios, porque Jesus vai para o deserto, tal, aquela coisa. Claro que não é uma teoria que tem como se provar, mas que Jesus tenha tido contato com esse grupo justamente porque esse grupo ele era dedicado à pureza espiritual e às disciplinas e ao estudo das Escrituras. Então eles se separavam completamente, né? Então, doutrina e fé dos essênios, né, eles criam em ressurreição dos mortos, eles acreditavam na vida após a morte, na existência de anjos e espíritos, como os fariseus, não como os saduceus, né? Juízo final e restauração de Israel. Mas também tinham crenças únicas que eram especificamente deste grupo. Deus tem controle absoluto da história. Essa era uma crença única deles. Deus tem um controle absoluto da história. O fim dos tempos está próximo, sempre eles pregavam isso. E eles serviam como o resto fiel, né, de Israel. Era o único grupo restante fiel. Somente eles eram fiel a Israel. E guardavam 2 Messias, né? Aguardavam 2 Messias, que era um Messias sacerdotal. Então eles acreditavam que o Messias que havia era um Messias
que viria de uma linhagem sacerdotal, e também um Messias real, que era filho de Davi, da linhagem de Davi. Então eles criam, acreditavam e esperavam e aguardavam dois Messias, um sacerdotal, né, que era sacerdotal, e também um Messias real. O estilo de vida deles, eles viviam em comunidade, né, sem propriedades privadas, eles não tinham, então eles tinham muito aquela questão da pobreza, né, ok? Então eles não tinham propriedades privadas, viviam muito em comunidades, praticavam partilha total de bens, ou seja, eles distribuíam os seus bens, partilhavam entre eles, tomavam refeições em conjunto. Então eles viviam muito em conjunto, muito em comunidade, seguiam rituais diários de purificação com a água, evitavam casamentos, alguns grupos eram celibatários mesmo, então eles evitavam o casamento e eram pacifistas em regras, né? Mas eles aguardavam a guerra final entre a luz e as trevas. Então eles evitavam conflitos, guerras, mas que no final eles acreditavam aí em uma guerra entre luz e trevas. E os principais religiosos, né? Os princípios, no caso, os princípios religiosos dos essênios, eles rejeitavam o Templo de Jerusalém. Então eles rejeitavam o Templo de Jerusalém, consideravam-no corrupto. Por isso que essa teoria vai dizer que Jesus teve contato com os essênios, porque a doutrina era muito parecida, né? O pensamento era muito parecido com o de Jesus. Eles celebravam festas religiosas de forma própria, ok? Seguiam os calendários diferentes do calendário usado em Jerusalém. Você veja como eles se separavam totalmente. Até no calendário, nas festas, eles comemoravam de formas próprias dele mesmo e valorizavam profundamente a lei, a pureza e a separação. E em 1947 foram encontrados ali escavações no Mar Morto e os manuscritos de Quirim, que eram atribuídos aos essênios, e neles ali, naqueles escritos, haviam cópias de livros bíblicos ali, que estavam incluindo os mais antigos textos de Isaías, que já foi descoberto, né? Comentários de interpretações bíblicas, regras de comunidade, hinos e orações, textos escatológicos. Então esses manuscritos são uma das maiores descobertas arqueológicas da história, e é onde vai ter ali também parte falando sobre a questão dos essênios. Então os essênios, eles não são mencionados diretamente na Bíblia, como eu disse, mas existe grande interesse acadêmico sobre possíveis conexões ali, né? E quando a gente fala de comparações relativas de temas dos essênios, de João Batista, de Jesus, veja que o local, né, a atuação é em toda Jerusalém. Então você vai ver essênios em toda Jerusalém, né? João já vive no deserto da Judéia, Jesus, deserto da Judéia, batismo, lavagens, arrependimento dos essênios, não é isso? João já a purificação por água, batismo em água já de Jesus, vida simples dos essênios. Os essênios, eles tinham uma vida simples, assim como Jesus, assim como João Batista, expectativas messiânicas, assim como Jesus, como João Batista, né? Rejeição da corrupção do templo. Também os essênios rejeitavam o templo, a corrupção do templo, assim como João Batista também rejeitava o templo. Jesus também falava da corrupção do templo. Então eles tinham uma doutrina muito próxima, um pensamento muito próximo de Jesus e também de João Batista. Então muitos estudiosos acreditam que João Batista pode ter tido contato, não só João Batista, como João Batista e Jesus podem ter tido contato com os essênios, pelos pensamentos serem muito próximos, né? Como eu disse, eles rejeitavam o templo, a corrupção, no caso. A corrupção, não o templo, eles não rejeitavam o templo. Eles rejeitavam a corrupção do templo, assim como João Batista, como Jesus, né? Eles tinham uma vida simples, assim como Jesus e como João Batista. Então, por ele ter esse pensamento muito próximo, acredita-se que João e Jesus teve algum contato com os essênios. Porém, João, ele não viveu com eles, tá? Ok? João não era celibatário, não vivia em comunidades, e João pregava ali ao povo, sendo que eles já se separavam. Então Jesus
concordou com algumas crenças dos essênios. Jesus concorda com algumas crenças dos essênios, como fé no sobrenatural, o juízo final, os anjos, mas ele rejeitou o isolamento e a separação social. Ou seja, Jesus não era um essênio, nem João necessariamente era o essênio desse grupo, não fazia parte deste grupo essênio, mas havia pontos de convergência, influências no ambiente religioso da época, ok? E quando foi o fim dos essênios? Quando surgiu quando foi o fim deste grupo? Em 66 depois de Cristo, quando ali estourou a guerra dos judeus contra Roma. Então, quando estoura essa guerra em 66 depois de Cristo, ali dos judeus contra Roma, você passa a ter o fim dos essênios. Então, muitos essênios se uniram à resistência, as suas comunidades foram destruídas e Querim foi arrasado em 68 depois. Quirã foi arrasado em 68 depois de Cristo. Então, o movimento essênio desapareceu após a destruição também do templo em 70 depois de Cristo. Assim como os saduceus, os essênios também desaparecem da história após a destruição do templo. E eu quero fazer aqui, para nós encerrarmos o nosso vídeo, que ficou bem longo esse vídeo, mas eu precisava explicar até de uma forma um pouco mais clara, nós podemos trazer uma aplicação espiritual para os dias de hoje, né? Falando dos 3 grupos religiosos. Então, os fariseus eram legalismo, estavam entre legalismos e aparência religiosa. Então, quando você fala de fariseu, você pensa no legalismo e na aparência religiosa, que era o pecado espiritual ali representado. Os saduceus, religiosidade sem fé no sobrenatural. Então, havia uma religiosidade dos saduceus e não tinham fé nenhum no sobrenatural. E os essênios, santidade que se isola do mundo. Eles se isolavam totalmente do mundo. E o evangelho é chamado não para isso, mas para a santidade. Santidade contra o farisaísmo, fé viva e sobrenatural contra os saduceus e amor e missão ao mundo, ou seja, contra o isolamento, como os essênios, se isolar. Não, ao contrário, nós saímos para anunciar o evangelho. Então Jesus, ele é santo, mas vive entre pecadores. Essa é a verdade e a graça, ok? Então quero aqui já encerrar o nosso vídeo. Tinha muito mais assuntos para falar sobre a relação de Jesus com os cristãos, tal, aquela coisa, né? A relação de Jesus e com os cristãos. Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrar aqui. O Evangelho confronta os 3 erros, também eu iria falar sobre isso. Eu quero só concluir dizendo que esses eram os principais grupos dos tempos de Jesus, né? E cada um representava aqui uma visão diferente do judaísmo. Como eu disse, fariseus era o zelo, regras, aparência religiosa, saduceus é o poder, o prestígio, a religião política, e os essênios a pureza, o isolamento, a expectativa apocalíptica, né? Isso, então, apocalíptica, né? Então Jesus não se alinhou com nenhum deles, ok? Porque o seu evangelho não era religião, era vida, graça e transformação. E aplicando para hoje, esses 3 grupos continuam existindo hoje, ok? Olha só, quando a gente aplica para hoje, esses 3 grupos, eles continuam existindo, mas com novos nomes. Por exemplo, os fariseus. Quem são os fariseus hoje? São cristãos de aparência, julgadores, legalistas. Então, esse grupo fariseu ainda existe, só que com outro nome. Porque esse grupo fariseu hoje são cristãos que vivem de aparência, julgadores e legalistas. E os saduceus, religiosos que não acreditam em milagres, sobrenatural e o poder de Deus. Nós temos grupos assim, que são religiosos demais e não acreditam no sobrenatural. E os essênios hoje? Quem seria esse grupo? É o grupo de crentes que se isolam da sociedade para não se contaminar. Aquele santarrão, né? Tudo é pecado, que se isola, não
não tem contato com ninguém para não se contaminar. Então nós temos esse grupo. Então aí eu faço uma reflexão final. Qual desses padrões mais tem te influenciado? Qual desses grupos e padrões, vamos dizer assim, mais tem te influenciado? Qual deles precisa ser quebrado dentro de nós? É para pensar e é para refletir. E se esse estudo abençoou a sua vida, eu quero te fazer aquele pedido. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que ama estudar a palavra de Deus. Isso vai ajudar muito o canal a alcançar mais vida. E também que deixa aqui o seu comentário aqui abaixo. Qual dos 3 grupos você gostaria de estudar com mais profundidade? E que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.